Olá, pessoal. Vamos ver nossa aula de número 7. A aula de hoje vamos falar sobre a CIPA. O que vem ser a CIPA? A CIPA, a CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidentes. A sua regulamentação foi a seguinte: ela foi criada pelo Decreto-Lei 5.432, de 1/5/1943, atualmente em vigor, através da Portaria 3.214, de 8 de junho de 78, e foi alterada pelas portarias 33 de 83, 25 de 94 e 8 de 99. Mas ela continua sendo ainda implementada nas empresas. É obrigação das empresas. Então, pessoal, como é que é representado a CIPA nas empresas? A representação da CIPA é tanto por parte do empregador quanto dos empregados, ou seja, dos trabalhadores. Do empregador, ele tem que fazer a indicação tanto do presidente quanto dos seus membros e suplentes e seu secretário. E dos trabalhadores, há uma eleição em escrutínio secreto. É como a gente vota para vereador, deputado, senador, presidente. É mais ou menos assim, só que é específico para a empresa. Os trabalhadores reúnem-se, eles votam, fazem a votação, onde é apurado os mais votados dentre aqueles que foram escolhidos, vai ser o vice-presidente. E os membros, em ordem decrescente de votos, vamos escolher os seus titulares, no caso os efetivos, e os seus suplentes, e posterior secretário. Aí forma-se o quê? Essa comissão. Qual é o objetivo da CIPA, dessa comissão, dentro da empresa? Não tem nada político. É apenas para a prevenção de doenças e acidentes de trabalho, mediante o controle dos riscos presentes na empresa, no ambiente, nas condições e na organização do trabalho. É para isso que ela foi formada, com esses objetivos, visando o quê? A preservação da vida e a promoção da saúde dos trabalhadores. A organização dela deve organizar a CIPA, empresas públicas, privadas, sociedade de economia mista, órgão da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas e outras instituições que admitem trabalhadores como empregados. Devem organizar esta comissão. Ok? Agora nós vamos falar um pouco sobre espaços confinados. Refere-se a NR33, Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. O que vem ser um espaço confinado? É qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, possui meio limitado de entrada e saída, a ventilação distante é insuficiente para remover contaminantes, ou onde possa existir deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Onde é encontrado o espaço confinado? Indústria de papel e celulose, indústria gráfica, indústria alimentícia, indústria de borracha, indústria do couro e têxtil, indústria naval, de operações marítimas, indústrias químicas e petroquímicas. Então, pessoal, como um exemplo aqui de espaço confinado, nós temos aqui, paralelo aqui, duas figuras. Uma refere-se a tanques de armazenamento e a outra tubulações. Onde é encontrado o espaço confinado? Serviço de gás, serviço de água e esgoto, serviço de eletricidade, serviço de telefonia, construção civil, beneficiamento de minérios, siderúrgicas e metalúrgicas. Aqui nós podemos ver alguns exemplos aqui, ó, de galerias, aqui silos, biodigestor, como também aqui na agricultura, agroindústria, podemos encontrar esses espaços confinados. Quais os tipos de trabalhos em espaços confinados? Obra da construção civil, operação de salvamento e resgate, manutenção, reparo e limpeza, ou inspeção de equipamentos ou reservatórios. Esses são tipos em espaço confinado.
tipo de trabalho em espaço confinado. E os riscos quando se trabalha nesses espaços, quais são? A falta do excesso de oxigênio. Falta ou excesso. Não pode estar sem oxigênio e nem acima de oxigênio. Incêndio ou explosão pela presença de vapores e gases inflamáveis, intoxicações por substâncias químicas, infecções por agentes biológicos, afogamentos, soterramentos, quedas, choques elétricos. Todos esses riscos podem levar à morte ou a doenças. Como evitar acidentes em espaços confinados? Certificando-se que a sua empresa segue a norma brasileira NBR 14.787, que refere-se a espaços confinados, prevenção de acidentes e procedimento de medida de proteção, e atende à norma regulamentadora número 33, Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados, que é baixada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Você pode observar a figura ao lado, é colocado na entrada da abertura do espaço confinado, onde está especificando aqui perigo, proibida a entrada, risco de morte, espaço confinado. Ou seja, esse aqui é um símbolo que fica afixado na abertura da entrada do espaço confinado. Quando você pode entrar em um espaço confinado? Somente quando sua empresa fornece a autorização na permissão para entrada e trabalho, é a chamada PET. Essa permissão de entrada de trabalho, a PET, é exigida por lei e executada pelo supervisor de entrada. O serviço a ser executado deve sempre ser acompanhado por um vigia. A empresa deve providenciar treinamento a todos os trabalhadores, inspeção prévia no local, elaboração da análise preliminar de risco, chamado APR. A empresa também deve providenciar os exames médicos aos trabalhadores antes de entrar à área e a permissão de entrada de trabalho, chamado PET. A empresa deve providenciar a sinalização e isolamento da área, colocar cones com fitas zebradas, colocar uma placa especificando aqui perigo para os curiosos ou pessoas que não estão engajados ou relacionados na APR, na análise de risco, ou envolvidos na atividades estejam aqui. E o supervisor de entrada e vigia deve estar ciente dessas providências e monitorar sempre. A empresa também deve providenciar equipamentos de medidores de oxigênio, gases, vapores, tóxicos e inflamáveis para fazer as medições antes de os trabalhadores adentrarem a área confinada. E os equipamentos de ventilação também tem que ser antes, ventilar pelo menos umas 24 horas antes de adentrar a área. A empresa deve providenciar equipamento de proteção individual, equipamento de comunicação e iluminação, equipamento de resgate. O direito do trabalhador de entrada segura. Entrar em espaço confinado somente após o supervisor de entrada realizar todos os testes e adotar as medidas de controle necessárias. Tá certo? Ninguém pode adentrar a área confinada sem autorização do supervisor. Ele está monitorando todos envolvidos na tarefa. Ele e o vigia, que foi designado. Tanto um quanto outros são responsáveis pelo monitoramento da entrada desses profissionais no espaço confinado. Os deveres do funcionário, do trabalhador, é fazer os exames médicos, ele deve comunicar os riscos aos CERMIT, que é os profissionais da área prevencionista, e a algum funcionário que pertence à CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que vimos na aula anterior. E participar dos treinamentos e seguir as informações de segurança que obteve no decorrer do treinamento. E usar os equipamentos de proteção fornecidos pela empresa. Medidas de segurança, teste do ar. As medições são necessárias para que não ocorra acidentes por asfixia, intoxicação, incêndio ou explosão. Para isso é realizado
essas medições antes de adentrarem no ambiente confinado. As medidas de segurança referentes aos equipamentos especiais. Devem ser fornecidos equipamentos especiais para trabalhos em espaço confinado como a lanterna anti-explosiva, o rádio comunicação e os detectores de gases à prova de explosão também. As medidas de emergência e resgate. O empregador deve elaborar e implantar procedimentos de emergência e resgate adequado ao espaço confinado. O empregador, no caso, o administrador da empresa, deve fornecer equipamentos e acessórios que possibilitem meios de seguro e de resgate. Caso ocorra alguma eventualidade, tem como resgatar. Aqui na figura ao lado você pode observar, está sendo resgatado aqui um funcionário. Os trabalhadores devem ser treinados para situações de emergência e resgate. E situação de treinamento com simulação de operação em salvamento e resgate. Ou seja, todos que estão envolvidos nessas atividades de trabalho em espaço confinado devem fazer uma simulação antes, através de treinamento, para posterior execução das atividades nesses espaços. Agora vamos ver o que significa uma permissão para trabalho, PT. Essa APT, permissão para trabalho, é uma das ferramentas de prevenção de acidente utilizada na indústria. É uma das melhores ferramentas. O programa de permissão para trabalho serve também para controlar situações de retirada temporária de equipamentos, modificações dos processos, montagem de novas instalações e presença de pessoas nas unidades de operação. Agora nós vamos ver sobre a NR6, alguns equipamentos de proteção individual que todos os trabalhadores, independente da empresa que assim for desenvolver suas atividades laborais, seja micro, pequena, médio, grande porte, deverão não, podemos até colocar um termo bem importante, uma palavra bem, devem, na realidade deve usar esses equipamentos de proteção individual. A NR6, para fim de aplicação, regulamenta, considera equipamento de proteção individual, EPI, o dispositivo de uso individual de fabricação nacional ou estrangeira destinado a proteger a saúde física do trabalhador. A empresa, como nós vimos na aula anterior, é obrigada a fornecer gratuitamente a todos os seus empregados o EPI adequado à sua atividade e o risco em perfeita condição de uso a que os funcionários estão expostos no local de trabalho. Aí nós podemos ver aqui botina de couro, solado em PVC, PU sem bico, tem vários tipos de botas aqui, com bico de amarrar ou elásticos, temos avental de raspa, avental de PVC, avental de trevira, avental de quecla, temos aqui luva de raspa P20, temos perneira de couro, temos luvas em PVC para alta tensão, quem trabalha com, no caso, eletricistas, temos luva de látex, temos protetor auditivo, aqui ó, tipo abafador de ruído, fabricado com material resistente que proporciona alta proteção de sistema auditivo e excelente conforto do usuário, capacete com proteção policarbonato, temos respiradores, no caso aqui, descartáveis da 3M, as máscaras, temos bota de borracha em PVC, várias cores e tamanhos, preta, cano curto, longo, PVC branca e preta, cano curto e longo, temos capacete, acessórios simples, conjugado, com abafador de ruído, proteção facial, carneiro e jugular, temos as luvas aqui de malha, pigmentada, PVC em látex nitrílica alta tensão, temos avental, perneira e mangote, de raspa ou lona, o óculos de policarbonato ou cristal incolor, fumê colorido com ou sem proteção lateral. A finalidade desses óculos na visão, para proteger a vista do trabalhador,
refere-se quando as partículas multidirecionais, ou seja, que ele, no local de trabalho, elas podem vir por baixo do óculos, pelo lateral, por cima, então, ou mesmo diretamente a retina, a vista do trabalhador. Então, esses óculos são diversos modelos, tamanhos, certo? Para a proteção dessas partículas multidirecionais. Protetor auditivo, tipo plug, espuma, PVC, silicone, tipo concha, abafador para todas as atenuações. Ou seja, você está observando aqui protetor auricular tipo plug de inserção e o abafador de ruído. Tanto um quanto o outro favorece para o nível de atenuações, no nível de decibéis. Sendo que o protetor tipo concha, ele, quando é colocado no ouvido, nas orelhas, no caso, ouvido externo, tá, do trabalhador, ele tem que colocar de boca aberta, porque se ele colocar de boca fechada, a pressão que vai ser armazenada no ouvido externo pode contribuir para que venha afetar o seu tímpano, pela pressão que exerce com boca fechada. Então, antes de colocar o protetor auricular tipo concha, ele tem que pôr uma área arejada e abre a boca o máximo que puder e coloca, por causa da trompa de Eustáquio, ela é facilmente dilatada e favorece a colocação não atingindo o tímpano. Essa aqui é a diferença. Favorece não atingir o tímpano do trabalhador. Porque o ouvido humano, ele se divide em três partes. O ouvido externo, que é a orelha, que a gente vê a olho nu, o ouvido interno e o ouvido médio. No ouvido interno, subdivide em quatro partes: martelo, estribo, tímpano e a bigorna. É por isso mesmo que eu estou falando aqui em relação à colocação do protetor auricular tipo concha. Tem que colocar de boca aberta o máximo que puder para não lesar o tímpano, por causa da trompa de Eustáquio, que ela se dilata ao ser aberta a boca. E de inserção é só colocar jogando o braço 45 graus por trás da cabeça, puxando a orelha e introduzindo o mesmo, ok? Temos as máscaras respiradores filtros, aqui com carvão ativado, certo? Aqui, ó, respirador descartável com pó, neva, tóxicos, odores, respirador em PVC, amônia, defensivos agrícolas, poeiras, névoas P1 e P2. Não vou me estender muito na matéria, porém, cada qual tem uma finalidade específica, certo? E aqui dentro possui o carvão ativado. A partir do momento em que o trabalhador sentir um certo amargor em sua respiração, isso é uma técnica não muito, é uma dica assim, não tecnicamente, porém, por estudos dos anos vivenciando na área, subentende-se que o carvão ativado está saturado, que deve ser trocado. Mas isso aí só quando a gente está em loco, vivenciando, monitorando o dia a dia no local de trabalho, nas atividades, a gente vai descobrindo passo a passo essas dicas. Aqui nós temos o cinto de segurança, o trava-quedas e o talabarte, tá certo? Tipo paraquedista, alpinista, construção civil, trava-quedas para corda ou cabo de aço. Você pode observar aqui que esse cabo de aço que é instalado aqui, acoplado no cinto de segurança, ou melhor, o cinto de segurança é conectado a esse cabo guia aqui. Se houver uma queda do funcionário, ele pode reter aqui a queda. É o chamado retentor, que na realidade não está aqui especificando, porém é só uma forma
assim didática, de um lembrete didático. O mosquetão que está aqui, ele é um aço forjado. É importante que evite, ao utilizá-lo, esse aço aqui, ó, mosquetão, evitar bater muito por causa das moléculas que aqui estão contidas se dilatarem e a pressão que está aqui no mesmo não funcionar naturalmente de acordo com as normas do fabricante e até contribuir mesmo para um acidente. Então é muito importante ao usar esse equipamento de proteção individual, o cinto, fazer uma inspeção antes no cinto, no mosquetão, para ver se realmente está com pressão exercida para atracar a corda, tá certo? Para depois usá-lo normalmente. Aqui nós temos máscara de solda, proteção facial, Celeron, filtro de escurecimento, aromático, protetor facial, incolor verde, vários tipos e modelos diferentes. Aqui é a utilização dos soldadores. Como eu falei numa aula anterior, aqui é colocado uma lente com vários tipos de opacidade. Ele pode colocar o número 4, 6, 8, 10, 12 para melhor visibilidade de acordo com o trabalho dele. Isso em relação às radiações provenientes dos fumos metálicos que são expostos no local de trabalho. Então, essa que é a finalidade das máscaras. Não somente proteger o rosto, como também a vista do soldador. No caso aqui. Aqui é uma viseira. Aqui Então, pessoal, aqui termina a nossa aula de número 7 e veremos na próxima aula.